Bom dia, meninos. Na aula de hoje nós vamos dar continuidade à resolução de equações de segundo grau. Só que nessa aula nós vamos ver como resolver uma equação de segundo grau na sua forma completa, tá? Só que nós vamos trabalhar com a primeira resolução com um trinômio quadrado perfeito. Nós vamos ter um trinômio quadrado perfeito e a partir dela eu vou demonstrar com vocês como resolver a equação de segundo grau a partir deste trinômio, tá bom? Vem comigo para vocês verem como que faz essa resolução. Vem comigo. Bem, pessoal, para resolver uma equação de segundo grau completa, cujo primeiro membro é um trinômio quadrado perfeito, ou seja, o que é o primeiro membro? É quem está de cá, ó. Esses valores que estão aqui é o primeiro membro. O zero é o segundo membro, tá? Então, nós vamos aprender a resolver uma equação completa através dessa condição, trinômio quadrado perfeito. Então, essa resolução que eu vou ensinar para vocês só pode ser aplicada se for um trinômio quadrado perfeito. Se não for um trinômio quadrado perfeito, não é possível aplicar essa técnica de resolução, tá? A gente teria que usar outras técnicas, tá? Mas olha só, nessas condições aqui que eu passei para vocês, esse trinômio aqui, ó, por sua vez, ele é um trinômio quadrado perfeito. Veja bem, se eu pegar aqui o 9, se eu pego o número 9 e escrevo ele de outra maneira, escrevo ele 3 elevado ao quadrado. 3 elevado ao quadrado não é o 9. Então, olha só, eu peguei esse 9 e escrevi ele de outra forma. Escrevi 3 vezes x. E peguei os dois e elevei ao quadrado. Por que que eu fiz isso? Porque, nesse caso, tanto o 3 quanto o x, se for elevado ao quadrado, vai dar 9x ao quadrado. Eu peguei o 30, dividi ele por 2, tá? E coloquei aqui, ó, aqui seria o 15, ele fez uma fatoração. Mas por que ele está assim? Porque é o seguinte, quando eu vou resolver um trinômio quadrado perfeito, eu não tenho aqui, ó, olha só essa forma aqui, ó. O que é essa forma? Quadrado do primeiro, que é 3 ao quadrado e x ao quadrado. 3 ao quadrado é 9, x ao quadrado é x ao quadrado. Então, quadrado do primeiro, 9x ao quadrado. Esse sinal aqui, negativo, menos 2 vezes o primeiro número, vezes o segundo número. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. Então, esse 3 e esse 5 é o primeiro número e esse 5 é o segundo número. Tá? E eu multiplico ele por 2. Isso aqui vocês já aprenderam, tá? Então, vamos lá. 2 vezes o primeiro termo, vezes o segundo termo. O primeiro termo é 3x e o segundo termo é x. Então, 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30x. Mais quadrado do segundo termo. Olha, o 5 ao quadrado. E o 5 ao quadrado é 25. Então, eu acabei de mostrar para vocês que isso é um trinômio quadrado perfeito, porque ele pode ser escrito dessa forma. Pego o primeiro termo, 3x, pego esse primeiro sinal menos, pego esse 5, ponho todo ele ao quadrado. Então, isso aqui é um trinômio quadrado perfeito. Tudo bem? Agora, olha só, eu quero resolver isso aqui. Como que eu resolvo isso aqui? Bom, eu pego esse 2 e passo para cá em forma de raiz. Raiz quadrada de 0 é 0. Então, eu pego agora esse 5 e passo para o outro lado. Ele era menos 5, vem para o outro lado, 5 positivo. Depois, pego o 3 e passo dividindo. Então, uma das minhas soluções é x igual a 5 terços. Tá? Isso é uma das minhas soluções. Ó, o único número real que elevado ao quadrado resulta em 0 é o próprio 0. Tá certo? Então, vamos lá. Eu acabei de mostrar para vocês aqui como identificar um trinômio quadrado perfeito. Agora, veja aqui outros exemplos.
eu tenho x ao quadrado mais 16x, mais 8x mais 16. Veja bem, quadrado do primeiro, tá aqui, ó. Eu tenho duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo. Então, isso aqui tudo, ó, pode ser escrito também dessa forma. Por quê? Se eu pego aqui x mais 4 elevado ao quadrado, duas vezes, quadrado do primeiro, x ao quadrado, mais duas vezes o primeiro é 1, 2 vezes 1, 2, vezes o segundo, 2 vezes 4, 8, 8x, mais quadrado do segundo, o 4 ao quadrado é 16. Então, isso aqui pode ser escrito desta forma aqui, ó. Isso, então, é um trinômio quadrado perfeito. Resolvendo, eu vou encontrar que x é igual a menos 4. Olha esse outro exemplo, também é um trinômio quadrado perfeito. Está aqui. E esse outro exemplo aqui, também é um trinômio quadrado perfeito. Tá bom? Porque quando eu resolvo isso aqui, tudo, ó, eu faço o chuveirinho para cá, para lá, passo os números para cá, eu chego em x ao quadrado menos 12x mais 36. Pode ser escrito dessa forma. Por quê? Quadrado do primeiro, x ao quadrado, menos duas vezes o primeiro, 2 vezes 1, 2, vezes o segundo, 2 vezes 6, 12, ó, menos 12, mais quadrado do segundo, 6 ao quadrado é 36. Então, isso aqui também é um trinômio quadrado perfeito, tá? Isso é um trinômio quadrado perfeito. Esse aqui também é um trinômio quadrado perfeito, tá bom? E aí, o que eu faço? Passo o 2 para o outro lado em forma de raiz. Raiz quadrada de 0 é 0. Passo o 6 para o outro lado positivo. Então, a solução aqui é 6. Pessoal, veja bem que é bem simples fazer esse exercício. Esse exercício ele não tem muito segredo para ser resolvido, não, tá? Vamos aqui, eu quero que vocês façam os exercícios de 62 até o exercício. Isso aqui seria a nossa aula. A explicação será vocês observar essa aula, prestar atenção nessa aula, resolver o exercício 62, 63 e 64, que é a nossa aula de hoje, e vai ficar para casa do 65 ao 69. Mas vamos lá. Vou resolver aqui a letra A para vocês. Resolva estas equações completas, olha, todas são completas, do segundo grau, escritas na forma geral, elas têm um trinômio quadrado perfeito no primeiro membro. Vou pegar essa aqui, ó, ela tem um trinômio quadrado perfeito no primeiro membro, tá? Veja bem, eu sempre multiplico aqui por 2, né? Quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro vezes o segundo. Bom, então aqui eu tenho 2 vezes 7 para dar 14. E o 49, por sua vez, é um número que ele tem como origem um quadrado perfeito, que seria o 7. 7 ao quadrado é 49. Então, isso aqui, gente, ó, pode ser escrito, eu vou até escrever aqui na frente, ó, pode ser escrito assim, ó, x ao quadrado, tá? Mais x ao quadrado mais 2 vezes 7x mais 7 ao quadrado. Olha, é a mesma coisa aqui, ó. Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro é 1, 2 vezes 1, 2, vezes o segundo é 7, então tá aqui, 2 vezes 7, 14, olha, deu 14, e quadrado do segundo, 7 ao quadrado é 49. Agora, o que eu vou fazer aqui, gente? Eu vou pegar aqui, ó, e vou pegar, abrir um parêntese, abro um parêntese, pego o primeiro termozinho aqui sem a potência, x, pego o primeiro sinal, mais, e pego o segundo número aqui, que é o
7, fecha o parênteses, eleva ao quadrado e põe aqui igual a 0. Gente, quando eu resolvo isso aqui, eu vou pegar e elevar, pegar esse 0 e pôr o quadrado dele. Raiz quadrada de 0 é 0, então vai ficar x mais 7, x mais 7, que é igual a 0. Passando o x para o outro lado, eu vou ter que x é igual a menos 7. Essa é a minha solução. Então, é isso que vocês vão ter que fazer. Olha, eu vou pegar um número, elevar ao quadrado e vou resolver isso aqui. Então, eu quero que vocês tentem fazer esse exercício, tá? Tentem fazer o exercício 63 para o exercício 62, o exercício 63, o exercício 64. Tentem fazer esse exercício, tá bom, pessoal? Para que vocês possam tirar as dúvidas de vocês depois. Faça esses exercícios. Se tiver dúvida, me encaminhe as dúvidas, mas terminando os exercícios, vocês me mandam ele pelo e-mail, tá certo? E os exercícios de 65 até 69 é exercício de casa. Então eu quero que vocês façam e tentem ver se vocês conseguem resolver esse exercício. É muito simples fazer a resolução de uma equação de segundo grau completa usando o trinômio quadrado perfeito. Você gera o trinômio quadrado perfeito, passa o 2 em forma de raiz, extrai a raiz, depois o número você joga para o outro lado isolando o x, tá certo? Então, tenham uma boa aula hoje, tentem fazer as atividades, tá bom? Até mais, pessoal.